tarde. Está começando mais um ICL Notícias, segunda edição. Neste dia 29 de outubro de 2025, um dia em que a gente amanheceu com dezenas de corpos enfileirados numa praça no Complexo da Penha. Os moradores recolheram esses corpos durante a madrugada. A gente está vendo as imagens aqui na tela. Tinha pelo menos 74 mortos. Estou falando dos enfileirados. Esse é o dia seguinte da chacina que aconteceu nos complexos do Alemão e da Penha também, na Zona Norte. Uma mega operação da Polícia do Rio de Janeiro que justifica como um combate ao Comando Vermelho. Vamos aos dados que a gente tem, que é maior do que o massacre do Carandiru. Oficialmente, números do governo do estado. 119 pessoas mortas, a Defensoria Pública fala em 132 mortos. E esses números são a barbárie, não são um sucesso, como está dizendo o governador do estado do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro. Chico Sá, boa tarde. Esses números são uma catástrofe, são uma derrota, né? Uma daquelas derrotas que o Darcy Ribeiro, o professor Darcy Ribeiro, sempre falava, quando ele dizia que nossa história, a história do Brasil é construída sobre o sangue das chacinas e das matanças. Isso. Enquanto ele, teimosamente, como um Dom Quixote, ali quando era vice-governador do Brizola, tentou fazer um Rio de Janeiro civilizado com a construção dos CIEPs. Esse desastre me lembrou muito o contraponto dele, que eram os CIEPs do Darcy Ribeiro, que eram os centros de educação integral, que tentavam fazer uma outra cidade, uma outra ideia de Estado. Não esse Estado em que as autoridades confiam piamente em que matança dá voto, chacina dá voto, sangue dá voto, cadáver dá voto. É esse Rio de Janeiro do canalha chamado Cláudio Castro. É isso, Chico. Lá no Rio de Janeiro, a gente tem a mobilização também da nossa reportagem. A Juliana Dalpiva está ao vivo aqui com a gente nesse N2. Ju, boa tarde para você. Você passou o dia acompanhando os desdobramentos desse horror. O que você traz para a gente de tudo que você viu hoje? Gabi, olha, é difícil, um dos piores dias no Rio de Janeiro e também eu acho que como pessoa, como jornalista, como cidadã, talvez um dos dias mais difíceis de se trabalhar. A primeira coisa que me chocou muito pela manhã é essa imagem que você traz, né? Ela me remete muito à chacina de Vigário Geral e várias outras que eu vi ao longo da minha vida, né? Muito antes até de eu ser jornalista. Não achei que a gente ia viver esses dias de novo. E quando eu estava saindo de casa para a coletiva da Polícia Civil, para começar a tentar me informar sobre as especificidades, a técnica, os números, os dados, quer dizer, como é que isso aconteceu? Né? Por que são as pessoas que estão indo à mata retirar corpos? Aí eu tô saindo de casa, o Cláudio Castro está dando uma coletiva falando que e eles nem tinham os números oficiais ainda, né? Mas que do total de mortos, só 4 eram inocentes. E aí começa uma conta que não fecha, porque até esse momento, gente, mas esse número vai aumentar, segundo a própria polícia lá na coletiva nos disse isso, que o número hoje é de 119, então 115 o que eles estão chamando de criminosos. Ao mesmo tempo, Chico e Gabi, tem 113 pessoas que foram presas. Esse número, quando você contrasta com os demais que eles também informaram lá na coletiva, que são os 91 fuzis, as 26 pistolas e um revólver, são 118 armas. Se a gente somar a quantidade de pessoas que foram presas e a quantidade de pessoas que foram mortas, a gente tem mais de 200 e a gente só tem 118 armas. Então, ou eles prenderam pessoas desarmadas ou eles mataram pessoas desarmadas também. Essa conta da polícia não fecha. E aí, ao longo da coletiva, eles admitiram, sem nenhum problema, como se não fossem obrigados, como agentes da lei, representantes do Estado, a saber quem eles estavam prendendo, quem eles estavam matando. E principalmente quem eles estavam matando. Eles não fizeram nenhuma identificação, essas pessoas não foram identificadas, não sequer se sabe se o grupo que foi assassinado tinha qualquer relação, o nome deles consta das ordens de prisão, isso também não foi feito,
Não se sabe se essas pessoas têm qualquer antecedente criminal. Mas tá tudo bem, o secretário disse que isso também não significa que a pessoa é vítima. Então pode matar qualquer um, sem nem saber quem você está matando, e é isso. A única coisa que a tal da operação planejada com 1 ano fez foi atrair as pessoas para a mata. A gente não sabe nem se realmente todo mundo morreu só na mata, mas aí todo mundo que estaria lá na mata morreu e é bandido. É basicamente esse o raciocínio que o governo Cláudio Castro traz. E aí, essa foi a coletiva de meio-dia. Depois eu fui ao IML Central do Rio de Janeiro, na Francisco Bicalho, e ali tá dividindo, tem uma operação de força-tarefa para receber os familiares que estão indo lá retirar os corpos dos familiares. E aí, Gabi, aí foi o horror, porque aí foi conversar com as pessoas para saber a versão delas sobre como estavam esses corpos, né? Eu trouxe algumas entrevistas para o programa agora, algumas das mais horríveis que eu já fiz na minha vida.